Nessa aulinha, nós vamos estudar o assunto raciocínio lógico, algo que vem aparecendo muito mesmo nas questões de concurso, pelo país inteiro, né? Mais especificamente, essa aula vai tratar da lógica proposicional. O que a lógica proposicional estuda? Basicamente, as proposições. Pois é, nós vamos discutir o que são proposições, os tipos de conectivos que existem entre uma proposição e outra, tabelas verdade, né? E todos os demais assuntos associados a isso, tá? Então nós vamos começar essa aulinha por uma breve introdução de língua portuguesa que aborda aquilo que nós vamos precisar, a essência do que nós vamos precisar para entender as estruturas lógicas, né? A nossa querida lógica proposicional, tá bom? Antes de começar a revisão de língua portuguesa, eu queria dizer para você o seguinte: esse assunto parece ser o fim do mundo, parece ser muito complicado e muito difícil, mas isso não é verdade. Nós vamos estudar aqui nessas aulas, de forma objetiva, tudo o que você precisa saber para acertar essas questões no teu concurso. Fica tranquilo que ao terminar essas aulas, depois de fazer a lista de exercícios que nós temos aqui no site, você vai estar preparado para acertar as questões de lógica do concurso que você vier a fazer. Fica sossegado quanto a isso, tá? Pode acreditar e confiar que vai funcionar, vai dar certo. Vamos lá então, nossa revisão de língua portuguesa, né? A essência do que nós vamos precisar aqui. Frases. O que é uma frase, amiguinho? Frase é todo enunciado que tem sentido, né? Agora vamos lá. Classificação das frases. As classificações que nos interessam aqui, né? Ó, existem frases declarativas, interrogativas, imperativas e exclamativas. Vamos ver um exemplo de cada uma? Vamos lá, amiguinho. Declarativas. O que são frases declarativas? São frases que expressam uma afirmação, afirmativas, ou uma negação, negativas, ok? Ó, exemplos. O número 2 é par. Essa é uma frase declarativa afirmativa. O número 2 é par. Florianópolis é a capital do Brasil. Pois é, isso é uma afirmação. Ô professor, mas está errado esse negócio. Eu concordo que está errado, né? Isso aqui tem valor lógico falso. Florianópolis não é a capital do Brasil. Mas é uma frase declarativa. Eu fiz uma declaração. Essa declaração não precisa ser verdadeira. Ela pode ser falsa. Ó, João não passou no concurso. Também é uma frase declarativa, certo? Vamos lá. Ó. Então, primeiro tipo de frase está aqui, beleza? Interrogativas são frases que pressupõem uma pergunta. Elas devem conter o ponto de interrogação. Exemplos de algumas frases interrogativas. Que horas são? Você é casado? Você acha que choverá hoje? Diz uma coisa, antes de eu continuar, é possível classificar uma frase dessa em verdadeiro ou falso? Que horas são? Isso é verdadeiro ou falso? Não dá, né? Então, frases interrogativas não podem ser classificadas em verdadeiro ou falso, ok? Vamos lá. Imperativas são frases que usamos para incentivar alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Ou seja, transmitem pedido ou ordem. Presta atenção. Caracterizam-se por um comando de verbo e podem ser afirmativas ou negativas. Faça exercícios regularmente. Tem um comando de verbo aí. Faça. Ó, cumpra com seu dever. Cumpra com seu dever. Comece a trabalhar. Ó, o comando de verbo envolvido. Então, isso são frases imperativas. Não me atrapalhe. Elas podem ser afirmativas. Comece a trabalhar é afirmativa. Não me atrapalhe é negativa. Certo? Agora, diz assim, ó, não me atrapalhe. Dá para classificar isso em verdadeiro ou falso? Claro que não. Isso não é possível, né? Não tem como eu dizer que isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, grava isso. Frases imperativas não podem ser classificadas dessa forma. Frases exclamativas são frases que expressam sentimentos, admiração, surpresa, né? E reticências, que enfatizam a declaração. Na escrita levam um ponto de exclamação. Estou morrendo de sono. Como isso é difícil para mim. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude, amiguinho. Dá para classificar isso em verdadeiro ou falso? Não, né? Não. Então, veja bem.
todas as frases que a gente viu até agora, as únicas que a gente consegue classificar em verdadeiras ou falsas são as primeiras, né? As declarativas, as outras não. Agora vem, ó, a parte importante do nosso curso. Nós vamos estudar proposições, lógica proposicional. O que são proposições? São frases que possuem um valor de verdade, ou seja, podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Aí vem a grande questão. Apenas frases declarativas, as do primeiro tipo, podem se representar proposições. Só as declarativas podem ser proposições. Uma proposição só pode ser classificada em verdadeiro ou falso, não podendo ser verdadeira e falsa simultaneamente. Não pode ser as duas coisas. Ou é verdadeira ou é falsa. Essa é a ideia da proposição. Apenas frases declarativas podem representar proposições. Nem todas as frases declarativas são proposições, mas apenas aquelas que são declarativas podem vir a ser uma proposição. Entende? Ó, exemplo de proposições. O valor da soma entre 4 e 5 é 9. Isso é uma frase declarativa. Qual é o valor lógico dela? Ela é verdadeira, porque 4 mais 5 eu sei que é 9. Entende? Isso é uma proposição. Ana Maria é advogada. Ah, professor, mas eu não sei quem é a Ana Maria. É, mas alguém conhece a Ana Maria e tem condições de dizer se isso é verdadeiro ou falso. Alguém pode classificar isso, né? Claro, sabendo quem é a Ana Maria que está sendo mencionada nessa frase. Então, é uma frase que pode ser classificada em verdadeira ou falsa por alguém, por alguma pessoa. Entende? O Brasil é um país do continente europeu. Ô, professor, mas isso está errado. Então, essa é classificada como falsa. O Brasil não é um país do continente europeu, mas o fato é que eu consigo classificar ela em falsa. Então ela é uma proposição. Então, proposições são frases declarativas que podem ser classificadas em verdadeiro e falso, entendeu? Isso é o que o curso vai estudar na sua essência, as proposições, entendeu? Vamos adiante. Sentenças paradoxais. Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira, que leva a uma contradição lógica ou a uma situação que contradiz a intuição comum. Ah, não entendi nada, professor. Tem dois exemplos aqui de sentenças paradoxais. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Não, pensa comigo. Se for verdade o que está escrito aqui, a frase é uma mentira. Entendeu? Se for verdade, é uma mentira. Bem, então é verdade ou é mentira? Não tem como dizer. É uma sentença paradoxal. Gente, sentenças paradoxais como essa não são proposições. Eu não consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa. É um paradoxo. Ó, um paradoxo muito comum aí, que a gente já escutou várias vezes. Só sei que nada sei. Afinal de contas, eu sei alguma coisa ou não? Eu sei que nada sei? Então é complicado, né? Eu não consigo dizer se eu sei alguma coisa ou se eu não sei. Então eu não consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, paradoxos como esses dois não são proposições, beleza? Aqui as nossas sentenças, né? Uma sentença pode ser aberta ou fechada, ok? As abertas são aquelas que possuem algum grau de indeterminação. Por exemplo, x mais 7 igual a 10 é uma sentença aberta. Pois é, eu não tenho como classificar uma sentença dessa em verdadeiro ou falso. Ah, por que, professor? Porque eu não sei o valor do x. Se o x for 8, por exemplo, 8 mais 7 não dá 10, aí ela é falsa. Agora, se o x for 3, 3 mais 7 dá 10, aí ela é verdadeira. Como eu não sei o valor do x, é impossível eu classificar isso em verdadeiro ou falso. Sentenças abertas não são proposições, não são consideradas proposições. Ó, quer ver outro exemplo? Ele é presidente do Clube Cruzeiro. Quem é esse ele? Pois é, esse ele deixa uma indeterminação pra gente. A gente não sabe de quem está falando. Quem é esse ele? Então, esse tipo de frase é considerado uma sentença aberta e não é proposição. Esse ele não serve pra gente aqui, tá? Agora, sentenças fechadas são aquelas que não possuem grau de indeterminação e elas são proposições. Exemplo, 2 mais 4 igual a 12. Ah, mas está errado. Então, eu posso classificar isso aqui em falso. Eu sei que o 2 mais 4 não dá 12, entende?
7 menos 3 é igual a 4. Isso é uma sentença fechada e ela tem valor verdadeiro, certo? 7 menos 3 realmente é 4. Então, que fique claro aqui, sentenças abertas não são proposições e fechadas são. Então, as sentenças abertas possuem algum grau de indeterminação, algo que eu não consigo determinar. Perfeito? Vamos fazer um exemplozinho para a gente ver se aprendeu essa ideia inicial aqui da aula? Na lista de frases abaixo, determine quais representam proposições. E agora, hein? Primeira, qual a sua idade? Qual a sua idade é uma frase interrogativa. Eu não consigo classificar isso em verdadeiro ou falso, por isso aqui não é uma proposição. Segunda, x mais 5y é igual a 7. Isso é uma sentença aberta. Eu não sei o x e eu não sei o y. Como é que eu vou poder dizer que isso aí é igual a 7? Então isso aqui também não é uma proposição, ok? Vá até o mercado agora. Uma frase imperativa que transmite ordem. Vá até o mercado agora. Aí o amiguinho fala, mas tem um ponto de exclamação. Mas ela é imperativa, porque tem o verbo dando uma ordem. Vá, faça. Algumas frases imperativas podem ter o ponto de exclamação, tá? Então, isso aqui, amiguinho, também não é uma proposição. Agora, o Brasil é pentacampeão mundial de futebol. Essa sim, né? Essa sim, essa é uma proposição. Por enquanto é verdadeiro, né? A gente não sabe no futuro se ganhar mais um título e tal, né? Aí não vai mais ser verdadeiro, vai ser falso. Mas o fato é que eu posso classificar isso em verdadeiro ou falso, não é verdade? Então é proposição sim. Ele formou-se em engenharia. O ele deixa um grau de indeterminação. Eu não sei de quem está sendo falado. Quem é esse ele? Então, isso aqui é uma sentença aberta, não é proposição. João da Silva é maior de idade. Então, sabendo quem é o João da Silva, né? Alguém sabe de quem está sendo falado. Eu posso classificar isso em verdadeiro ou falso. Dá para saber se o João da Silva é ou não maior de idade. Portanto, isso aqui com certeza é uma proposição. E frases declarativas, tanto essa quanto essa são frases declarativas, tá? O número 4 é par. Isso também é uma proposição, é uma frase declarativa e ela é verdadeira. O número 4 realmente é par. Então, isso aqui também é uma proposição, entende? Então, eu acho que ficou bem claro, né, essa ideia de proposição. Quando que é e quando que não é. Podemos ir adiante e agora nós vamos estudar de uma forma bem mais aprofundada os conectivos, que relacionam várias proposições, né? Que conectam uma proposição à outra, beleza?